Montana é uma região muito única mesmo. É cheia de montanhas e pradarias. O condado de Stillwater é uma região bem rural. A paisagem de Montana é única. Céu limpo e bem azul. E à noite, você consegue ver estrelas por quilômetros a fio. Não se tem um monte de luzes da cidade ofuscando essas estrelas. A maioria das cidades tem só algumas centenas de moradores, e muitos deles são fazendeiros que vivem em áreas isoladas nessas fazendas. E muita gente vem para a região de Montana porque não temos muitas restrições ou regras. Então, temos muita liberdade por essas bandas. Mas com isso vem também a responsabilidade de ter que ser independente, de saber se defender, de saber se virar. O sol está agora se pondo nas montanhas que cercam o condado de Stillwater, em Montana. E o gabinete do xerife de Columbus, em Montana, recebe o relato de uma emergência em uma fazenda de porcos, perto da pequena cidade de Rappelj. Uma funcionária chamada Sherry Westbrook ligou de sua casa que não ficava muito longe de lá. No dia 13 de maio de 2002, lá pelas 7 da noite, eu recebi uma chamada da central a respeito de um homem encontrado morto em uma fazenda de porcos a oeste de Rappelj. Rappelj fica no meio de uma grande pradaria. Não tem mais nada lá. E eu fui para o local o mais rápido que pude. Atenção, unidades. E eu não fazia ideia do que iria encontrar. Eu não sabia se seria uma cena de crime. Atenção a todas as unidades. Unidade chegando no local. Atenção ao máximo. Eu cheguei ao local em torno de umas 7h20 da noite. E até que ainda estava claro, apesar de já estar começando a escurecer. E havia um homem caído na entrada. E então eu já saí da viatura analisando toda a área. E ao me aproximar dele, ficou claro para mim que ele estava morto. Havia um grande rastro de sangue saindo da cabeça dele, e eu pude ver o sangue se acumulando perto das suas pernas. E observando aquilo, não me pareceu que ele estava morto ali há muito tempo. Um dos seus pés estava preso na porta de rede, e a porta da frente da casa estava aberta. Eu também notei que havia o que parecia ser 3 cartuchos usados de bala calibre 38 no chão, perto da sua cabeça. Eu concluí que o incidente havia sido um homicídio. E é muito raro ter um crime violento como o homicídio em Rappelj. Mas quase todo mundo tem uma arma de fogo. Ao entrar na casa, eu fiquei extremamente preocupado porque eu não sabia o que iria encontrar. Eu estava segurando a minha arma e olhei rapidamente toda a casa em cada cômodo. E no fogão tinha uma panela com salsichas e feijão cozinhando. A minha primeira impressão foi de que havia muita comida naquela panela para apenas uma pessoa, o que indicava que ele possivelmente estava esperando companhia. Eu saí da residência e rapidamente fui checar onde ficavam os porcos, mas não havia ninguém no local. Adam e o Kurt Herzog chegaram e eles eram os donos do rancho e daquela residência. Eles me disseram que o homem que estava morto ali se chamava Daniel Levin. E ele era um funcionário daquela fazenda de porcos. E morava justamente na casa onde eu o havia encontrado. Dan Levin havia crescido em uma fazenda no Massachusetts e trabalhava em fazendas desde que era jovem. O Daniel amava a natureza. Especialmente de Montana por causa das vastas áreas abertas. Elas trazem paz e alegria. Eu passei minha infância em Massachusetts. Tem uma diferença de 12 anos entre o Daniel e eu.
O papai morreu quando eu tinha 10 anos e o Daniel estava com 22. E apesar de ser muito mais velho do que eu e não estar em casa o tempo todo, o Daniel e eu éramos extremamente próximos. Eu ficava vendo ele na cozinha da casa onde crescemos. Ficava lá dançando Elvis, tentando dançar e cantar que nem ele, mas não conseguia, sabe? Mas não dançava mal. A música era a paixão do Daniel. Ele amava a música. E ele sempre me fazia cantar. Canta isso pra mim, canta aquilo pra mim. O meu tio Dan, ele era um barato. E ele amava muito a família, amava as crianças. Ele era muito carinhoso e divertido. Ele fazia sucesso com as mulheres. Elas gostavam bastante dele. Eu lembro de algumas que ele falava: eu acho que agora vai, acho que agora vai. Mas não. E ele sempre me dizia: tudo que eu quero são filhos, uma família. Ele estava atrás de um recomeço. Mas eu acho que ele ainda brigava com os demônios dele, que atrapalhavam um pouco. E ele gostava de beber. Ele ainda era um cara divertido, carinhoso e gente boa, sabe? Mas ele tinha esse problema. O meu irmão Daniel veio atrás da gente aqui em Montana. Mas eu diria que ele se sentia perdido. O meu tio tinha conhecido umas pessoas nessa vida através da igreja que ajudavam ele. E com o tempo ele até conseguiu parar de beber. Ele tomou a decisão de ser batizado. E é claro que escolheu o batismo natural. O Daniel sempre tinha que ser dramático e diferentão. Ele quis ser batizado no rio Yellowstone. E aquele foi um momento incrível. O meu tio Dan estava tentando dar um jeito na vida dele, fazer mudanças reais na vida dele. Mas daí, essas oportunidades foram arrancadas dele. Completamente roubadas. Porque ele foi assassinado. Depois de checar a casa e os locais perto da casa onde os porcos ficavam, eu pedi a ajuda dos outros policiais pelo rádio. A Sherry Westbrook, a pessoa que tinha ligado originalmente para a emergência, voltou até a cena do crime. E com ela estava um homem chamado Richard Edwards. Eu falei com a Sherry, mas ela estava muito agitada. Ela estava absolutamente apavorada. Então falei com o Richard e disse que eu entraria em contato no dia seguinte para poder entrevistar tanto ele quanto a Sherry. Quando eu finalmente cheguei no local, foi um choque e tanto. Um crime terrível havia acontecido. Então, não podíamos perder tempo para determinar quem era o responsável, para prendê-lo e pará-lo antes que pudesse matar de novo. Aquilo foi um homicídio e estávamos com um assassino desconhecido na região. Então, era hora de começar a tentar identificar o assassino. Mas quem? Quem queria matar o Daniel?